Eu quero compartilhar uma palavra com você. Nós estamos com uma sentença profética nesse ano. Alguém sabe qual é? O ano das portas abertas. Todo ano Deus nos dá uma palavra profética. E nós recebemos essa palavra, tomamos posse dessa palavra e direcionamos a nossa vida e todos os nossos projetos em cima dessa palavra. E hoje eu quero falar para você sobre o tema A Porta da Palavra. Por que eu quero falar para você hoje sobre a porta da palavra? Porque a palavra de Deus, ela é muito menosprezada nos nossos dias. Você acredita que tem pastores hoje que nunca leram toda a Bíblia? É difícil de acreditar, né? Mas existem. Conheço pelo menos uns 2, por conversar, que nunca leram toda a Bíblia. Para mim, para um cristão com pelo menos 2 anos de fé, se ele não leu toda a Bíblia ainda já é assustador. Imagina para um pastor. Mas por que isso, pastor? Porque as pessoas aprenderam a ser guiadas por palavras naturais. Nós estamos na era dos coachings. Alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Coaching, na verdade, é líder. O povo gosta de inglesar as coisas. Vou falar para você. Eu fico indignado com isso. Nós somos brasileiros, brasileiro fala português e não inglês. Você pode aprender a falar inglês, amém? Vai ser muito bom. Mas, viu como o brasileiro gosta de botar? Como é que chama a igreja no Brasil? Church. É igreja, pelo amor de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Esse pastor, que pastor? Esse pastor é chato. Eu falei, sou mesmo. Igreja é igreja. Mas o povo gosta de inglesar o negócio. O maior mover da história do mundo vai ser aqui do Brasil. E eu acho que vai ser aqui do Rio Grande do Sul. Porque é um dos últimos estados da confederação que as igrejas cresceram. E os últimos? Gente que conhece a Bíblia é isso aí, ó. Você já leu a Bíblia. Então, por que eu estou falando? A palavra de Deus, ela precisa estar no nosso dia a dia. Há 3 anos e meio atrás, eu me dei conta disso. Eu falei, meu Deus, o meu povo não lê a Bíblia. Eles esperam para se alimentar domingo no culto ou quarta-feira na célula. Eu falei para os irmãos, nós temos que ler a Bíblia em toda ocasião que nos reunimos. Reunião de oração na sexta-feira, escola de oração. Vamos ler a Bíblia, comece com a palavra. Libera uma palavra. Vamos fazer uma reunião em tal lugar. Libera uma palavra. Porque o nosso povo precisa pegar o costume, 3 anos e meio atrás. Estava orando na minha sala, o Senhor falou comigo. Vai para a internet, começa a fazer live de leitura da palavra. Chama o teu povo para uma sala online. Há 3 anos e meio comecei as nossas lives de leitura da palavra. Qual que é o nosso alvo? Ler a Bíblia. Pastor, faz mais o quê? Ler a Bíblia. E mais o quê? Tá bom. Nós damos uma orada. No começo e no fim. Tá bom. Nós compartilhamos um pouquinho da palavra. Porque a gente não consegue ficar só lendo. Porque nós somos um povo ruminante. Você sabe o que é ruminante? A ovelha, o boi, a vaca, são seres ruminantes. Eles comem a comida, porque eles regurgitam e eles mastigam a comida. Você vai ver que a vaca está sempre mastigando. O tempo todo. Ela rumina para tirar todos os nutrientes. Então, nós, no alimento espiritual, também devemos ser assim. Então, nós lemos a palavra e ruminamos. Lemos a palavra e ruminamos. E há 3 anos e meio nós temos feito isso. Nós começamos no YouTube. E no YouTube nós lemos quase todo o Novo Testamento. Até nós ter que investir em aparelhagem, não tinha recurso. Falei, vamos para uma plataforma mais barata. Fomos para o Instagram. O Instagram nos tolerou aí 1 ano, acho. Não deu 1 ano. Nos expulsou. Eu faço uma live e eles derrubam. Falei, vamos para o Facebook. Nós estamos lá no Facebook, até agora feliz e contente. Pastor, e se eles nos derrubar?
aí Deus vai nos dar uma plataforma própria. Aí nós vamos ficar milionários, vamos criar uma plataforma e vamos pregar o evangelho no mundo inteiro. Porque ninguém consegue parar quem viu o fim. Ouça o que eu estou dizendo para você. Quem viu o fim, não para no meio. Existe algo preparado para nós. Você precisa ver o fim. Mas como que eu vejo o fim? Pastor, numa visão profética que Deus vai me dar. Um anjo vai descer e vai dizer, filho meu, olha aqui o fim. Não, querido, está escrito em Apocalipse, um dos livros da Bíblia. Então, quando você lê Apocalipse, toma a palavra por alimento, mas também estuda, medita, rumina ela, você vai conhecer toda a vontade de Deus. E nós vamos conseguir viver isso. Então, pensando nisso, nós criamos essas lives, estamos ali. Eu te confesso que eu tenho mais gente que não é da nossa igreja do que é da nossa igreja. É porque, na verdade, o horário é tenso, é 12:30. E a partir da semana que vem vai ser 12:00. Vai mudar o horário. Vai ser 12:00, do 12:00 ao 12:30. E o que acontece? Para algumas pessoas é tenso, eu entendo. Mas fica gravado. Essa igreja é indesculpável em dizer que não consegue ler a Bíblia. Eu tenho um acervo no YouTube, tenho um acervo no Instagram e tenho um acervo agora no Facebook. Que você, a qualquer hora do dia, você pode fazer um devocional de 30 minutos, abrindo lá. Pastor, eu não sei o que é devocional, não consigo fazer, não sei. Você abre lá, você vai aprender. Devocional é o que nós fazemos todo dia, 12:30. O que é devocional? É um tempo de devoção a Deus. Eu quero dizer para você, crente, Jesus está voltando. Jesus está voltando, nós precisamos estar preparados. E a palavra nos direciona para isso, nos capacita a isso. Então, a palavra é uma porta importantíssima na vida de todo crente. Mas pode ver, ela é muito resistida. Você pode ter insônia. Você começa a ler a Bíblia e você sente sono. Alguém já teve essa experiência? Levanta a mão, confessa de uma vez. Olha aí, ó. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode estar assim, ó, eletrizante. Você pega a Bíblia e fala, vou dar uma lida. Já trava os olhos, você já fica com sono. Ainda mais de madrugada. Se for ler de joelho ainda, 5 minutos perdeu o mergulhador. Vai encontrar um homem com a cara na Bíblia roncando. Sério? Então o que eu estou dizendo para você? Existe uma resistência para que nós possamos ter comunhão com a palavra. Porque a palavra é a verdade, sim ou não é? E o que a Bíblia fala em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Como que você é liberto? Conhecendo a verdade. Mas nós vivemos numa era que cristãos não conhecem a Bíblia. Se você conversar com alguns cristãos, hoje na atualidade, eles vão falar algumas doutrinas bíblicas, que para eles é bíblica, e você vai perguntar para eles, onde está escrito? Eles vão dizer, não sei, foi o meu pastor que falou. Isso quer dizer o quê? Que tem um monte de gente na mão de pastor. Eu sou o pastor, mas eu não quero ninguém na minha mão. Você é uma estrela que precisa estar na mão do glorioso, não na mão de nenhum pastor. Você precisa entender que o seu momento com Deus, o seu momento com a palavra, precisa ser diário. Por que eu estou falando isso? Isso vai gerar uma geração de cristãos maduros, e que serão questionadores. Tudo que muita gente não quer é gente questionadora, que fala assim, por que você está ensinando isso? Por que o batismo é assim? Por que vocês falam em línguas? Por que pula? Por que cai? Por que muita gente fala isso? Isso é gente rebelde, quer questionar tudo. Não, isso é gente de Deus que quer saber para fazer o certo. Então nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser um povo da palavra. Porque a palavra é uma porta. Com base no que o senhor fala isso, pastor? Com base na palavra. Tudo que eu te ensino aqui tem base na palavra. Eu nunca venho aqui sem um versículo, sem um contexto, sem um ensino para te falar. E hoje o nosso contexto está no Salmo 119, versículo 130. Eu acho que vai projetar aqui para nós. Aqui nós vemos que a palavra ela tem uma porta que se abre para nós. Vai projetar aqui em algum momento, enquanto não projeta, eu vou ler aqui.
Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Em outras versões, pode deixar essa aqui mesmo. Essa aqui é melhor que da que eu estou lendo. Por favor. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. Revelação é clareza. Mas sabe o que significa revelação aqui? Eu estou ensinando para vocês sobre portas já faz uns 5 domingos. Nós demos uma paradinha, falamos, voltamos. A palavra revelação aqui, se você tem a Bíblia com concordância Strongs, que mostra a palavra no original, grego, hebraico, você vai clicar em cima dessa palavrinha revelação, e vai aparecer a palavra petar ou petash. Alguns domingos atrás eu falei sobre petash, ao falar sobre porta. Petash é porta, mas é porta ou é portal? É porta, e porta é quem? Oh, aleluia! Porta é Jesus, portal é a lei. Tem gente que está no portal, mas só há revelação na porta, porque quem está na lei depende de alguém o tempo todo, para dizer o quê? Não faça isso, não faça aquilo, não bote essa roupa, não corte esse cabelo. E eu não estou falando mal de igreja nenhuma aqui, amém? Eu estou ensinando princípios e destruindo sofismas e fortalezas, amém? É importante você saber, eu acho que toda igreja, ela é bendita do Senhor. Se você passar na frente de uma igreja, seja ela Batista, Assembleia de Deus, Universal, qualquer outra, você deveria levantar a mão e dizer, eu abençoo essa igreja em nome de Jesus, porque ali tem uma obra de Deus sendo feita, e é uma obra de Deus. Existem pessoas que vão precisar ir para essas igrejas para viver um evangelho, de algum nível. Depois, com mais luz, elas procuram um lugar melhor. Mas algumas pessoas vão converter assim. E essas igrejas, então, são uma bênção para a sociedade. Faz uma obra linda para a sociedade. Em todas as igrejas. Tem gente que é de Deus, tem gente que não é de Deus. Tem gente que é crente e tem gente que não é crente. Mas o que vai definir isso? À medida que nós conhecemos e vivemos a palavra. Então aqui nós vemos, nessa passagem do Salmo 119, versículo 130, a exposição, uma porta que Deus quer abrir em sua vida, então é a porta da palavra. Porque Ele quer levar você a conhecer a verdade dEle. Alguém que assiste a minha live, você sabe o que eu falo quando nós lemos a Bíblia? O que eu digo? Lembra que eu falo assim, ó, a oração é tal coisa, e ler a Bíblia é outra coisa. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então existe um relacionamento completo que precisamos ter. Já viu aquelas pessoas que só querem falar e não param para te ouvir? Existem essas pessoas. Mas existe o inverso, pessoas que não falam nem com um maçarico na boca. Não falam, são travadas. Não existe relacionamento assim. Um casal, por exemplo. Todo casamento, ele precisa ter um relacionamento saudável, onde os dois falam. Para a mulher não é muito difícil, elas falam bastante. Todas as irmãs fecharam a cara para mim agora. Irmãs, tem misericórdia de mim, mas é verdade. Então as mulheres são mais fáceis de falar. Alguns homens são mais travados, mais trancados. Isso às vezes impede o relacionamento ser saudável. Porque como que é o relacionamento muitas vezes? O marido chega do trabalho, a esposa está no lar, ela olha ele e ela começa. A sensação que ela tem é que uma orelha gigante chegou em casa. E ela começa. E se o homem for um cara esperto, cheio de Deus e de sabedoria, ele vai prestar atenção. E vai usar aquela tática que ele sempre usa. Levantar a sobrancelha. Falar,
Aham. Aham. Sim. Claro. De vez em quando sai um com certeza, com certeza. Mas deveria ser assim. E se você quer que a sua noite seja maravilhosa, você termina falando assim, eu te dou a maior razão. Está com toda a razão, amorzinho. Eu só vou tomar banho e já volto. Mas ela vai até a porta do banheiro. Sua casa acontece assim, né? Você está rindo. Mas é uma verdade. Mas por quê? Ela quer atenção. Mas tem o seu momento de falar também. Então, um casamento feliz é aquele onde os dois se comunicam. Porque não é só o casamento, é o relacionamento. Agora, o relacionamento com Deus não é diferente. Porque o nosso relacionamento da igreja com Cristo é um casamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você é a noiva de Jesus. Tem uns gauchão que eles travam a boca nessa hora, sério? Eu noiva? O que foi? O que há? Você é noiva, filha. A Bíblia fala que você é a noiva do Cordeiro. E só a noiva vai subir quando ele vier. Então, por que a Bíblia fala isso? Não é por acaso, é porque há um relacionamento ali. E esse relacionamento envolve oração e leitura da palavra. Vou repetir, oração e leitura da palavra. Porque quando você ora, você está falando com Deus, você está adorando a Deus, você está expressando as suas petições, súplicas e ações de graça diante de Deus. E depois de orar, você deveria ler a Bíblia, para ver o que Deus vai falar com você. E é impressionante, quando você for ler a Bíblia, Deus fala com você, na palavra. Às vezes eu estou lendo aqui a Bíblia, eu falo, meu Deus, mas eu falei com o Senhor isso hoje de manhã, e Ele já está respondendo na palavra. Aconteceu isso com você alguma vez já? É porque você tem relacionamento. Nós precisamos cultivar, irmãos. Nós não temos mais muito tempo. Ouça o que eu estou dizendo para você. Muitos profetas de Deus hoje estão anunciando isso. Nós não temos mais tempo. Nós estamos às vésperas da volta de Jesus. E nós precisamos estar preparados. Quem vai estar preparado? Primeiro, quem quando Ele vier encontrar servindo. Ouça, vou dizer para você. Deus está vindo buscar quem? A igreja. A igreja não é esse prédio. Deus não é fascinado por prédios. Deus é fascinado por pessoas. Ele ama pessoas. Nós somos a igreja. Mas quando nós somos a igreja? Quando estamos 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Proclamando o que Ele falou. O que Ele falou? A palavra. Então a palavra, ela está diante de nós. A palavra é luz. A palavra própria diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Pastor, minha vida está uma escuridão. Você precisa da palavra. Porque a palavra é lâmpada para os pés. Porque você enxerga onde está caminhando. A palavra te mostra um caminho claro de onde você deve seguir. Pastor, meu casamento está ruim. Vai para a palavra. Crê, lê, pratica. É infalível. É infalível. Agora, eu não estou aqui facilitando as coisas. É monumental o desafio de viver a palavra. Todo dia nós somos bombardeados na nossa mente com muita coisa. Por exemplo, quantos cultos desses nós temos por semana? É um só. Um culto por semana. Eu me esguelo aqui em 1 hora para ensinar um princípio, uma palavra, para entrar no seu coração. Mas você tem a semana toda com coisas que você às vezes está no seu trabalho, tem que ouvir. Às vezes que você não deveria ver, mas você vê. Entendeu? Não entendeu? Vou ser mais explícito. Você deveria cortar a antena da sua televisão. Cortar ela. Olha, não sei se não faz mais de 5 anos que eu não tenho antena na minha TV. Minha televisão lá é uma figura de decoração. Decoração. Mas quando eu tenho que assistir ela, eu coloco coisas que me edificam. Eu coloco um louvor para mim ouvir. Eu não paro. Minha sala, ela não precisava existir lá em casa, a gente não usa ela quase. Mas a gente coloca, quando a gente está para ver alguma coisa junto como família, a gente coloca algo para se edificar, para nos encher de fé. Aí você vai assistir um filme de Deus,
Vai ter o quê? A palavra. Aí você olha, você lê a palavra, você fala, meu Deus. Quem já assistiu o filme A Cabana? Você conseguiu ver Jesus nesse filme? Você conseguiu ver Deus nesse filme? Você conseguiu ver o Espírito Santo nesse filme? Eu já falei com pessoas que disseram, eu não. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Porque não conhece as Escrituras. Ah, pastor, o senhor preparou uma palavra para pegar nos 2 pés para ler a Bíblia? Você acha mesmo que ia ser capaz de fazer isso? Achou certo. É exatamente isso que eu estou fazendo. A Bíblia não pode ser uma figura decorativa na nossa casa, aberta no Salmo 91, aberta no Salmo 23. Ela precisa estar no nosso coração, e do nosso coração ela precisa se tornar uma fonte a jorrar. Ela precisa se tornar. Quanto mais você se alimenta de Jesus, mais você vive por meio dele. Porque Jesus disse, quem de mim se alimenta, foi Jesus quem disse. Por que ele falou isso? Porque isso é importante, porque isso é fundamental. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Deus, Ele nos chama para meditar na palavra. Por quê? Porque Ele quer nos fazer ver. Nos fazer ver o quê, pastor? Além da letra. Tem algo além dessa letra escrita de tinta e papel. Tem algo por detrás dessa letra que está em oculto e que o Senhor quer te revelar. Mas como nós vamos ter revelação sem comunhão com a palavra? Não tem como, porque nós precisamos ler para ter ela revelada. A palavra escrita tem um nomezinho grego chamado logos, ou logos, que significa letra no papel, a palavra escrita. Mas tem uma outra palavrinha grega que é rema, que também é palavra, mas é palavra revelada. É quando você lê a Bíblia e você entende. Quando você lê a palavra e ela salta nos seus olhos, você fala, meu Deus, é isso que quer dizer, é isso que a palavra está dizendo. Meditação, por exemplo, o Senhor nos ensina a meditar nas Escrituras. O que meditar? Pastor, meditar é juntar os 2 dedos assim, cruzar as pernas e ficar em silêncio com uma música, um incenso fedorento. E aí eu fico zen, com nada na mente. Eu aprendi com a minha avó, mente vazia. Todo mundo conhecia a minha avó aqui, aleluia. Mente vazia nunca foi ambiente de paz. Nunca foi ambiente de paz. Nós precisamos encher a nossa mente com a palavra. Como é que nós somos transformados na mente? Pela palavra. Transformai-vos, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só há uma maneira de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, através da palavra. Porque quando você converte, você recebe um novo coração. Você se torna filho de Deus. Mas a sua mente é velha, caída, e precisa passar por um processo. Ou quantas vezes o diabo não te acusa, dizendo, você está fazendo esse negócio errado aí, nem crente você é. Ouça, eu quero dizer para você, acusação não vem do Espírito Santo, não vem de Deus, e nem da palavra, vem da chinfrolândia, lugar onde o diabo mora, é de lá que vem a acusação. Porque o que o Senhor diz para nós é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu já li isso 1000 vezes, já ouvi pregação, pois isso precisa se tornar uma realidade na sua vida. Porque senão você vai viver a vida inteira mal. Porque tudo que eu e você sabemos fazer é errar. Nós somos pós-graduados em errar. E doutorados em julgar. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Quanto mais nós nos aprofundarmos nas Escrituras e meditarmos dia a dia na palavra, essa palavra vai se tornar uma no nosso coração, e nós vamos ser a própria palavra andando por aí. Mas o que é meditar, pastor? O senhor não falou. Meditar tem a ver com falar, segundo as Escrituras.
Quem fala é quem recebe algo. Então o que é meditar? Eu estou aqui, eu acordo de manhã, e assim, amanhã é segunda-feira, o Dia Internacional da Murmuração, sabia? Você sabia que segunda-feira é o Dia Internacional da Murmuração? Porque todo mundo está assim, oh. Agora, depois da meia-noite já começa, meu Deus, amanhã tem que trabalhar. Segunda-feira, mal você sabe que tem gente chorando, pedindo um emprego para Deus e gostaria de acordar às 6 horas da manhã para trabalhar na segunda-feira. Mas quem tem, reclama. Então não é? Seja sincero, confesse o seu pecado hoje, se arrependa e seja feliz. Isso é uma natureza humana que está dentro de você. Mas em nome de Jesus, essa natureza humana vai morrer de dia após dia. Porque a glória de Deus está entrando na sua vida e você será um canal da manifestação da glória de Deus. Porque é isso que o povo da lá de fora espera. Aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Então nós vamos aprendendo isso. E são chaves espirituais que nos levam a viver a verdade. E eu acordo de manhã então. E eu sei que às vezes o dia pode ser tenso, a noite não foi boa. Mas eu acordo dizendo, Senhor, hoje vai ser um dia bom. Porque o Senhor tem me prometido coisas grandes. Meditar é isso, é falar baixo. Senhor, eu sei que em Ti eu sou mais que vencedor. E aí parece que aquela porta fechou, mas eu creio que uma porta maior virá, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem as chaves de Davi, que abre portas que ninguém fecha, e é nisso que eu acredito. Você vai ver homens de Deus o tempo todo assim, ó. Você vai achar que eles são loucos. Sério? Não, eles meditam o tempo todo na palavra. O tempo todo. Um dia alguém perguntou para mim, pastor, eu passei para o senhor um dia em tal lugar, você estava assim, ó, o senhor tem algum cacuete? Eu falei, filho, seguinte, você vai me encontrar assim muitas vezes. Porque são duas coisas, ou eu estou confessando a palavra, ou estou orando em línguas. Ou estou confessando a palavra, porque eu não estou aqui ensinando algo, eu não sou um hipócrita, que ensina e não pratica. Eu estou ensinando, estou praticando, estou ensinando, estou praticando. Entendeu o que eu estou dizendo? E aí você vai ver o quê? Quando alguém que faz isso abre a boca, por que você acha que está aqui? Os seus olhos estão assim, ó. Não é porque eu sou bonito, não é porque meus cabelos são maravilhosos, não é porque você está hipnotizado, é porque a unção prende a sua atenção. A unção te capta. E aí quando você é captado pela unção, você recebe a unção que você está captado. Mas você precisa cultivar todo dia. Pastor, é difícil, às vezes eu posso me esquecer. É verdade, mas você precisa criar uma rotina. Nós somos as piores pessoas para criar rotina, sabia? Fazer todo dia algumas coisas. Mas o que você faz todo dia repetidamente vai fazer diferença na sua vida inteira. Eu falo sobre devocional, leitura da palavra. Se todo dia você levantar da manhã, pastor, você não conhece a minha rotina, pastor, eu saio 6h30 para o trabalho, eu já saio com um pedaço de pão na boca, molhando no café, que não vai dar tempo para tomar, e vou para a parada esperar o ônibus. Quanto tempo? 5 minutos às vezes. 5 minutos dá um baita devocional. Aí eu pego o ônibus e é meia hora sacolejando naquele ônibus, 35 minutos de devocional. Eu tenho 1 hora só de almoço, pastor, em 20 minutos eu como e vou deitar embaixo de uma máquina. 40 minutos de devocional. Se você for avaliar no seu dia, aquilo que você coloca em empecilho, sobra tempo para você ter comunhão com Deus. O fato de você botar na sua casa um louvor para tocar o dia inteiro, muda o ambiente da sua casa. Muda o ambiente. Por quê? Porque nós fomos chamados, quando nós nascemos de novo, tem um alimento que alimenta o nosso espírito, é a palavra de Deus. Essa palavra nos coloca numa posição de fé. Quanto mais você recebe a palavra, mais fé é gerada no seu coração. Então, quanto mais você recebe, você está ouvindo aqui a palavra hoje. O que eu estou te ensinando? A porta da palavra. Uma das portas mais importantes que existem para todo cristão. Só vai haver crescimento na sua vida espiritual se você tiver comunhão com a palavra. É uma necessidade. Mas vivemos uma geração que morre de fome numa mesa farta. É uma loucura. Alguém que tem uma mesa farta de comida, mas não quer comer. E muitos homens de Deus, mulheres de Deus, espirituais, estão fraquejando, raquíticos,
porque não comem a palavra. Essa aqui não é uma palavra de condenação, por favor. Eu não sou desses pastores. Eu estou só falando para você, eu estou mexendo com o seu bril, para que você saia daqui, sabe como hoje? Eu vou me tornar um apaixonado pela palavra. Eu conheci um pastor chinês, tive a oportunidade de conhecer ele, que privilégio. Eu nem sei se ele está vivo hoje, mas ele andava com uma Bíblia no peito, desse tamaninho. Os dedos dele todo deformado. Você olhava para a unha dele, parecia que tinha um problema de nascença. Eu perguntei para o pastor que estava comigo, eu falei, o que aconteceu com ele? Por que ele anda com essa Bíblia assim? Porque no país dele não pode ter Bíblia. E quando ele sai do país, ele dorme, ele vai no banheiro, ele toma banho com a Bíblia do lado. Porque no país dele tem que andar com folha da Bíblia no bolso, rasgada, para poder ler de vez em quando, porque se pegar alguém com Bíblia é preso, é morto. Está vendo as unhas dele? Eu falei, vi? Sabe por que são deformadas assim? Porque descobriram a célula que ele reunia, prenderam ele, enfiaram uma agulha quente embaixo das unhas dele para ele contar onde é que estava o povo, para eles prender. Ele falou, pode me matar, não vou entregar meus irmãos. Ele é um pastor, não sei se ele está vivo hoje. Faz alguns anos já que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas alguém que valoriza a palavra. Já viu aquele negócio? As pessoas só valorizam depois que? Só valorizam depois que? Por que não valorizar hoje? Para que deixar para amanhã? Ah, pastor, vou começar na segunda-feira. Não, começa hoje, chega na sua casa antes de dormir hoje, abre a Bíblia, lê um versículo e fala para Deus, Senhor, me ensina a praticar isso aqui todo dia. Me ensina a viver isso, eu quero comer. Seja sincero com Deus. Muitas vezes a minha oração foi essa, pastor, Senhor, eu tenho um pavor de ler. Tenho pavor de ler, não quero, não gosto. Agora eu converti, você fala que eu tenho que ler esse livrão aí dessa grossura. O Senhor colocou um desejo, uma paixão. Hoje para mim ler é um hobby. Eu não fico um mês sem ler um livro. Todo mês eu leio pelo menos um livro fora a minha leitura de Bíblia. Porque eu me tornei apaixonado pela leitura. Quem fez isso? Foi Deus. Diante de um coração sincero dizendo, eu não gosto. É porque muita gente acha que Deus é mau e você fala a sinceridade, Ele vai te castigar, te botar um negócio, uma doença. Não é, Deus não é assim. Deus é o Deus que sara, não o Deus que coloca enfermidade. Amém? Então hoje eu quero falar para você isso, você precisa despertar. Você precisa ganhar conhecimento, você precisa ganhar profundidade, para isso você precisa relacionar com a palavra. Agora não é só a palavra simplesmente decorada, né? Várias vezes eu já falei para os irmãos isso, me mandam vídeos. Os crentes ficam impressionados com coisas que não é para se impressionar. Olha, eu já recebi mais de 10 vídeos, eu parei de contar. Mensagem falando, pastor, olha isso aqui, que extraordinário. Eu abro o vídeo, alguém que é morador de rua, usuário de crack, declarando a Bíblia completa, assim, ó. Falando versículo, capítulo, tudo, de cor. Aí o irmão fala, impressionante, pastor. Eu falei, não me impressiona. O que me impressiona é esta pessoa ter todo esse conhecimento, estar na rua usando droga. Porque é a mesma coisa você conhecer a cura do câncer e estar lá no enfeite da sua estante e o seu vizinho está morrendo de câncer. Então a verdade é conhecida para ser usada. Por que você precisa conhecer a palavra? Porque você vai chegar na vida de um casal que está destruído, que disse acabou, você vai dizer assim, não acabou não, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Alguém que tem a palavra tem autoridade. Quando você chega no corredor da morte, e alguém diz, o médico dá uma sentença e diz, acabou. Você fala, não, Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou e Ele pode curar. Porque quem tem a palavra sempre dá a palavra final sobre todas as coisas. E a palavra final não é do médico, a palavra final não é do advogado, a palavra final é do Senhor. É a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, você muda a circunstância. Ah, pastor, mas às vezes não sai como eu imaginei. É porque você quer que seja tudo do seu jeito. Nunca será, sempre será do jeito de Deus. Tem 2 jovenzinhos aqui, nossa, que eles oravam pelo pai deles. Todas as minhas lives tinha pedido. Eu decorei o nome de Simeão, 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 Simeão. Ora pelo Simeão, acordava de manhã, Simeão, Simeão. Sério, despertava Simeão. Eles passavam por mim no culto e falavam, pastor, não esquece, Simeão, Simeão.
Minha esposa falou, o que é esse Simeão? Que até sonhando tu está falando de Simeão. Eu falei, eles estão pedindo para mim orar por ele, eu vou orar por ele. Aí um dia, me chamaram, Simeão está entre a vida e a morte, vai morrer. Está no hospital, fui lá, realmente, estava feia a coisa. Estava feia. Nem os olhos piscava mais. Gelado. Fase final. Corredor da morte. Perguntaram para mim, e aí pastor, o que o senhor fala? A última palavra vem do céu. O médico falou que é para se despedir. Eu falei, a última palavra vem do céu. A palavra da verdade. O Simeão, esse irmão de boné verde aí, ó, do lado de boné azul. Ah, pastor! A última. Alguém precisa se levantar para declarar a palavra para mudar a história. Mas como vai falar se não conhece? Então nós precisamos ser amigos da palavra. Nós precisamos ter relacionamento com a palavra. Quanto mais você conhece essa verdade e pratica, porque a palavra vai encher você de fé. Vai encher você de fé. As pessoas vão chamar você de louco, de doido varrido. Minha mãe dizia, quem lê a Bíblia toda enlouquece. Eu sempre dizia, mãe, para com essas besteiras. Aí eu li toda a Bíblia e descobri que é verdade. Fica doidinho. Doidinho. Mas também descobri que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Mas também descobri que alguém muito certinho não consegue servir a Deus. Não consegue cumprir o chamado de Deus. Porque as coisas espirituais são loucura para quem é natural. Esse negócio de falar em língua, de pular, de adorar alguém que você não está vendo. Você vê alguém conversando sozinho, aí você fala, é louco. Dá uma nota de 100 para ver se ele rasga. Pode dar, larga aqui em cima. Vai ajudar bastante. O que eu estou dizendo? Nunca estamos falando sozinhos. Porque pela fé nós temos um amigo que os olhos naturais não podem ver. Quem te falou isso, pastor? A Bíblia. E eu acredito é nela. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa ao seu respeito. Antes de você levar a sério, vai para a palavra. Vai para a palavra. O que a palavra fala ao seu respeito? Você já perguntou hoje, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Você pode ter errado ontem, hoje de manhã. Pergunta para Deus o que Ele pensa de você. O que Deus pensa de você é a mesma coisa que Ele pensa de Cristo. Deus tem pensamentos maus? Não. Pensamentos bons ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Esse é o nosso Deus. Mas aí você vê um monte de gente pregando, dizendo que Deus é mau, Deus castiga, Deus mata, Deus faz isso. Vai ver a Bíblia, antes de tirar qualquer conclusão. Esses dias o irmão veio aqui para mim e falou, pastor, quero fazer parte da equipe de louvor aí. Eu falei, é mesmo, glória a Deus. Se apresenta lá para o irmão e faz os testes. Não, pastor, eu tenho o dom desde criança. Falei, isso é mesmo. Amém. Se apresenta para o irmão lá e faz os testes. Não, pastor, o senhor não entendeu. É um dom. Não precisa teste, não precisa treinar. Falei, então canta uma canção aí. Ele falou assim, escolhe o Senhor. Eu falei, canta a Voz da Verdade, Escudo. Peguei pesado, né? Ele cantou, eu falei, seguinte, pro chuveiro está ótimo. Para a equipe do louvor está reprovado. Ele falou, mas é um dom, minha mãe sempre me disse. Eu falei, minha mãe me disse que eu era bonito a vida inteira. As mães são uma bênção, mas às vezes o que elas falam não é a total verdade. Já vou te aconselhando aí. Mas o que acontece, pastor? Por que o senhor está falando isso? Porque eu falei para esse irmão, não fica desmotivado, eu só estou falando sendo sincero contigo. Não há nada ruim que não possa melhorar. Vai fazer uma aula, vai estudar um canto, pode mudar a voz. Já tem um irmão entre nós que faz parte da equipe de louvor. E ele cantava, ou queria cantar. Mas ele parecia que tinha um gato angorá na goela dele. Quando ele cantava. Eu falei, se eu boto esse irmão para cantar, eu perco a igreja. Mas ele queria cantar. E eu tentando levar, irmão, não dá, irmão, não dá. Pastor, mas eu quero cantar. Eu falei, parece que tem um gato angorá na tua goela, só mia. Aí ele ficou bravo, eu acho que ele pensou em me matar, eu acho. Ele nunca me falou isso, mas deve ter pensado. Mas ele foi alguém joia, benigno.
Pelo menos eu acho, porque eu não leio pensamento. Ele foi aprender a tocar teclado. Aí ele me falou, eu dentro do meu coração, eu falei, cantar eu não canto, mas que eu vou participar dessa equipe, eu vou. E ele foi aprender a tocar teclado e virou tecladista nosso. Aí, teve um momento que eu tive que assumir a equipe de louvor, nosso líder saiu, eu falei, para mim assumir eu vou ter que fazer aula. E eu fui para o YouTube. E tem que fazer um monte de técnica para você. Aí andava eu com um lápis na boca. Pô, fui fazer, eu não posso dizer vai, faz, e eu não faço. Vamos lá. E aí eu estou na equipe de louvor, conversando com os irmãos, e o tecladista está lá assim. Eu falei, ele não tem tamanho para brincar de carrinho. E eu já fiz essa técnica vocal. Eu falei, está fazendo técnica vocal? Ele falou, estou, desde aquele dia que o senhor falou. Eu falei, canta para nós ver. Melhorou. Canta o Fernandinho, aí não é demais. Mas então o que acontece? O que ele pegou com a crítica? Ele pegou e foi. Porque não era uma crítica, era uma realidade. Eu constatei que ele não cantava bem. Mas ele foi atrás de se aperfeiçoar. E hoje ele canta conosco aqui muito bem, graças a Deus. Então, o que eu estou dizendo para você? A palavra de Deus nos ensina todas essas coisas. A maneira como você deve reagir a algumas situações. Por que tem gente que você fala algo para ela, ela sai te soltando as patas? Porque não conhece a maneira de lidar as coisas com a palavra. A palavra te ensina sobre tudo, como agir. E quando você tem relacionamento com a palavra, o Espírito flui através de você. E se o Espírito flui, existem os frutos do Espírito que vão sair da sua vida. E as pessoas vão perceber e vão dizer, uau, como é que esse sujeito aguenta isso? Tem pessoas que falam, pastor, tem algumas coisas que o senhor suporta que eu acho que eu nunca suportaria. Eu falei, vai ler mais a Bíblia e vai ter mais relacionamento com Deus. Porque Deus, ele coloca muitas vezes um espelho na nossa frente. Para que ele coloca esse espelho? Porque quando nós nos enxergamos, nós realmente entendemos que nós precisamos dele. E ele nos capacita a correr. Aqui, a palavra de Deus fala em Josué, capítulo 1, versículo 8. Abre lá. Josué 1, 8. Quem está comigo, diga amém. Amém. Josué 1, 8. Está aqui. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha só, nós estamos aqui no Velho Testamento. A lei de Deus, o livro da lei aqui, para você entender, é o Pentateuco. É os 5 primeiros livros da Bíblia. Não está falando aqui dos 10 mandamentos, amém? É a Bíblia que eles tinham naquele tempo, o Pentateuco. Ele está dizendo, não cesses de falar desse livro. Antes, medita nele dia e noite. O que é o meditar? Falar. Fala ele. A Bíblia não tem poder aberto em cima de uma mesa. A Bíblia não tem poder embaixo do braço de alguém. A Bíblia só tem poder quando você come ela e você se torna uma fonte a jorrar dela. Jesus disse, quem beber da água que eu tenho para dar, será saciado, e essa água se tornará em você uma fonte a jorrar. Então é uma bênção para essa cidade você conhecer a Bíblia. Porque você vai ser uma porta aberta da palavra em algum lugar dessa cidade. Em que quando alguém precisar de um socorro, você vai ser esse socorro bem presente naquele lugar. Sério, eu já cheguei na vida de pessoas nos 49 minutos segundo tempo. E pela graça e misericórdia de Deus, pela palavra conseguimos reverter tudo. Isso é glória para quem? Para Deus. Para Deus. Mas Deus quer usar quem? A sua igreja. Mas o problema é que nos dias de hoje, a igreja não é dada às vezes na palavra. Ela fica só o que come no culto. E às vezes nem procura mesmo para conferir se o que o pastor está falando é mesmo bíblico. Ele sai fazendo. Você vai encontrar crente pentecostal principalmente,
Não que nós não sejamos, você viu aqui hoje, nós somos pentecostal. Do reteté, do fogo, aleluia. Mas nós somos da palavra também. Nós amamos tudo que Deus tem para nos dar. Tudo. E queremos tudo. Mas quando você encontra alguém, uma vez alguém veio no nosso culto, um pastor de uma outra igreja, trouxe uns membros da igreja dele. No final do culto ele me chamou e falou assim: pastor, eu sou o pastor fulano de tal, sou da igreja fulano de tal. Hoje nós viemos aqui, tivemos um problema, nosso prédio lá está fechado, e viemos aqui assistir o seu culto. Falei, amém, fico honrado em recebê-los aqui, né? Sejam bem-vindos, que a gente puder ajudar. Ele falou, não, só quero fazer uma pergunta. É sempre assim os cultos? Eu falei, depende do que o senhor está perguntando. 1h20 de palavra, eu marquei. Eu falei, hoje eu passei uns 5 minutos do horário, normalmente é 1h15. Ele falou, o que o senhor dá para o seu povo beber, que eles ficam hipnotizados olhando? Eu não aguento mais, eu já olhei 1000 vezes no relógio esperando acabar, e eu sou pastor. Na minha igreja é assim, 1h30 de louvor e 20 minutos de palavra. Se eu pregar 21 minutos de palavra, os irmãos já ficam tudo olhando no relógio e falando assim. Falei, eu não sei te explicar, eu nasci aqui. E nós aprendemos a comer um alimento assim. Ele falou, não conseguiria viver numa igreja assim nunca. Eu falei, vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Mas é uma conversa entre pastores, entendeu o que eu estou dizendo? Para mim, o pastor, a coisa mais importante para ele deve ser a palavra. Mas eu não digo só pastor, todo crente. Todo cristão, a palavra deve ser algo que deve estar continuamente na sua meditação de dia e de noite. Para quê? Para que tenha cuidado de fazer tudo segundo quanto nela está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Pastor, qual que é o segredo para ser bem sucedido e prosperar em tudo? Assiste o coaching. É isso que estão ensinando hoje. Estamos na live, né? Está filmando aqui. Essa câmera aqui me bota uma pressão violenta. Eu sou pequenininho, ninguém vem me assistir dos grandão. Mas isso é tudo uma mentira. Porque a verdade está aqui. O que muitos cobram 5, 6, 10 mil para ensinar para as pessoas, eu estou te ensinando de graça. A Bíblia te ensina de graça. Está aqui, ó. Quer ser bem sucedido, quer prosperar no seu caminho, medita na palavra de dia e de noite. Pastor, estão falando que vai ter crise no país. O presidente está aí, está gastando tudo. Não vamos mexer com o presidente, que a coisa está feia, dá perseguição. Então, deixa quieto. Mas está uma crise para se instalar. Está mesmo. Nós estamos prestes a experimentar a maior crise de todos os tempos. Financeira. A hora que a conta bater do que está acontecendo no nosso país, vai ser um terremoto financeiro que vai acontecer. Pastor, estava tão boa a pregação até aqui, agora me deu um frio na barriga. Por quê? Você não faz parte desse mundo? Você não é dessa terra. Isaac, em tempo de crise, prosperou 100 vezes. Sabe o que vai acontecer em tempo de crise? Pode todo mundo quebrar, você vai prosperar. Deus vai criar circunstâncias para te abençoar. A glória de Deus vai ser vista na sua vida. Está todos os seus concorrentes quebrando, mas o seu empreendimento está vendendo como nunca. Está todo mundo sendo colocado para a rua no seu trabalho, e você está recebendo promoção. Você crê nisso? Só pode crer nisso quem crê na palavra. Fiquei 4 anos afastado da empresa que eu estava trabalhando. Voltei. 114 funcionários no meu setor. Crise. Nós fabricávamos 145 tratores por dia. De um mês para o outro, de 140 e poucos, caiu para 5. Reunião no RH. O RH se reúne e a pionada fica louca. E a rádio peão começa a dar sirene. E aí vem 2, 3 falando, jacaré vai pegar. Alguém já trabalhou em empresa, em chão de fábrica, sabe o que é o jacaré? O jacaré vai pegar. E aí vem a mulher do RH com uma pilha de papel. E todo mundo passava por mim falando assim, ó. 4 anos afastado,
Fazia poucos meses que eu tinha voltado. Não tinha nenhuma segurança. Aí teve um colega que veio e falou assim, me chamava de pastor lá. Pastor, vai azedar para ti, já vou te adiantando. Acabei de falar com a minha sobrinha que trabalha no RH, o nosso setor tem 104 pessoas. Tem uma lista de 97 para ir embora. Já pode ir tomar uma água, desliga a tua máquina que vai azedar. Eu falei, vem cá, vou te falar uma coisa para ti. Sabe quem me colocou aqui nessa empresa? Foi o dono dela. Eu sabia que tu tinha as costas largas aqui. Ele não entendeu o que eu estava falando. Ele falou, mas isso aqui é uma sociedade anônima, não tem dono. Eu falei, tem sim. Deus é o dono de tudo isso. E dele é a última palavra. Ah, tu é crente? É. Então tá. Daqui um pouquinho eu vou ver. Entrou os seguranças, entrou a mulher do RH e começou a distribuir as folhas. Vai. No final das contas, ficaram 6 ou 7 só funcionários. Eu e mais 6. E passa ele com o papel na mão e falou, já pegou o teu? Eu falei, não, vou ficar. Ele falou, quê? Estão me mandando embora. Eu falei, vá com Deus. Pastor, por que isso aconteceu? Porque eu decidi confessar a palavra. Aquele que abriu a porta, só ele pode fechar. Nós não podemos confiar naquele homem que paga o salário, porque não é ele, é Deus é quem te sustenta. É Deus é quem te sustenta. E quando foi o tempo para mim sair de lá, eu falei, daqui um mês eu vou ser mandado embora. Porque o meu tempo aqui acabou. Deus está me levando só para o ministério agora. Meu tempo de 12 anos aqui nessa empresa acabou. Um mês, fui mandado embora com todos os meus direitos, saí da empresa e fiquei tempo integral até hoje, estarei assim até o último dia da minha vida. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes você é ameaçado, a sua mente fica doida, você fica louco. Por quê? Porque você não tem uma fortaleza, um refúgio. Mas eu quero dizer aqui para você hoje, você tem, o seu refúgio é Jesus. Jesus é a sua fortaleza. Concentra nele, volte-se para ele. Pastor, mas o senhor não sabe da minha vida, está dando tudo errado, nada está dando certo, parece que vai desmoronar tudo na minha cabeça. Eu vou dizer para você, nada vai desmoronar na sua cabeça. Porque você está alicerçado na rocha que é Cristo, e Ele é o Senhor da sua vida. Ele fala para nós na sua palavra, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. O que é tudo mais? É tudo. Medita, acorda de manhã, olha para o problema. Pastor, é uma doença, olha para a doença e abre Isaías 53. Um ano sentado numa cadeira de roda, olhando para as pernas mortas e dizendo, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Levanta, mexe. Nada acontecia. Nada. No outro dia de novo, meus filhos me perguntavam, pai, o senhor vai voltar a andar? Vou. O médico falou? Não. Pelo médico, nunca mais. Isaías 53. Isaías 53. Ele levou sobre si. Ele cura os enfermos. Ele é aquele que faz o milagre acontecer. E dia após dia, eu fui decretando, eu fui crendo. Eu creio. Pastor, mas por que tem gente que está em cadeira de roda, está em problema? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Não deixa o diabo te acusar. Dia de aniversário é bom que a gente recebe muitas mensagens. De todas as mensagens que eu recebi hoje, uma que mais me tocou assim profundamente foi a mensagem do Henrique. Ele falou, pastor, eu quero agradecer pelo senhor acreditar em nós, nos motivar. Eu fui em várias igrejas e nunca gostei de pastor. Mas o senhor foi o único pastor que olhou para mim e não quis arrancar minhas muletas para mim andar. Mas o Senhor tirou uma solidão que estava dentro do meu coração. Vai ter um dia que o Henrique vai voltar a andar normal. Deus vai fazer isso.
mas primeiro Deus tinha que curar algo que estava dentro dele. Quando eu encontrei ele, o Espírito Santo falou comigo, esse menino estava dentro de um quarto trancado, e ele tem uma solidão dentro do coração dele, porque ele não se acha capaz. Eu respondi a mensagem dele dizendo, muito obrigado, meu campeão. Sabe por que ele é meu campeão? Porque ainda você vai ouvir o nome dele. Ele vai ser campeão de snowboard na categoria que ele participa. Ele vai participar das competições na Europa. Ouça o que eu estou dizendo para você. Deus vai levar ele para esse mundo inteiro. Não só para ser um competidor, mas para ser o mensageiro da palavra. Da palavra. Eu quero dizer para você, Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus te deu um dom. Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. E Ele te chama de filho para que você possa ter um relacionamento. Eu quero dizer para você nessa noite, eu sinto a unção de Deus. Toda vez que nós tocamos em pontos preciosos da palavra, há uma unção liberada. Isso é um testificar de Deus. Deus sela o ambiente com presença. Com presença. E muitos de nós, que às vezes menosprezavam a palavra de Deus, você vai começar a ter uma rotina diária de leitura da palavra. Ah, pastor, eu não consigo participar da live, não tem problema. Pega a sua Bíblia na sua casa. E no momento que você tiver, leia, abra ela. Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu quero aprender essas coisas, eu quero ouvir da parte do Senhor. Medita, decora versículo. Se eu chegar na minha sala, eu tenho um quadro branco. Um dia alguém falou assim, nós precisamos dar uma estilizada nessa sala. Eu falei, o que você faria primeiro na minha sala aqui para deixar bonita? Tiraria esse quadro de escola branco aqui. Falei, pode ir embora. Esse quadro é a coisa mais importante que eu tenho nessa sala. Você chega lá, você tem várias palavras de Deus lá escritas. Eu chego de manhã lá, com os olhos nela. E eu começo a confessar. Uma das orações que tem lá é a oração de Jabes. Senhor, eu peço que me abençoes. Que a tua mão seja comigo. Me livra do mal. Me livra do mal. Guarda a minha casa. Guarda-me. Eu começo, isso me motiva. A palavra te motiva. E é que nem começar algo que você nunca fez. Você vai pegando gosto. E você vai tendo resposta. E aí você começa a meditar. Quando você descobre essa vertente, você entende que você é filho amado. Porque é dentro da escritura que você descobre que você é filho amado. Não importa quantas vezes você vai errar. Tem um Deus que está sempre com a mão estendida para dizer, vamos de novo. Mas eu errei, eu fiz tudo errado. Vamos recomeçar. Ah, você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Todo dia nós precisamos conhecer e prosseguir a conhecê-lo. Ninguém conhece Deus na sua totalidade. Mas todo dia nós precisamos abrir a Escritura para conhecer a Deus. É assim que eu me relaciono com a palavra. Eu abro as Escrituras para conhecer um pouco mais de Deus. E lá eu leio, e medito, e vejo um Deus que é amor. E eu fico nos meus dias sussurrando. E aí chega uma notícia ruim. As notícias ruins às vezes batem na nossa porta. E eu vou para meditar. E eu volto para a palavra. Falo, Senhor, isso aqui vai mudar. Essa aparente tragédia que eu estou ouvindo vai se tornar em glória. Esse negócio aqui ainda vai dar glória para o Senhor. Pastor, mas que loucura é essa? É verdade. É assim que nós cristãos devemos viver. Eu estou fazendo uma casa de oração. Não sei se é casa de oração. Nós temos nome de casa de oração. Casa de resgate. O nome não importa. Nós estamos reunindo para ler a Bíblia, para conversar da parte de Deus, para orar. E o alvo era que um milagre acontecesse. Não aconteceu até agora. Nós estamos esperando, crendo. Mas tem sido tão bom. Outras pessoas estão sendo salvas. Nem era esse o projeto inicial. Nem era esse. Já ganhamos pelo menos uns 3 casais. A gente está indo lá e está assim. Por que eles estão indo? Mais uma vez eu digo, é por causa da palavra.
quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quer atrair pessoas para perto de você? Seja alguém cheio da palavra de Deus. Da palavra doce, sublime, revelada. Por isso nós precisamos meditar todos os dias. Mas não só meditar, acreditar no que nós estamos meditando. Porque Deus quer que você avance. E Deus quer te levar a avançar. Por isso que Ele te colocou conectado com essa igreja aqui. Eu não vou te deixar ficar sentado num banco aqui a vida inteira. Ah, não vou mesmo. Deus te chamou para ir. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Se eu fico com a riqueza que eu recebo só para mim, eu sou um egoísta. Eu tenho que compartilhar. E lá nessa casa de oração, o irmão mais novo lá, o mais novo entre todos, nem barba tem, bem barbeadinho. Ele falou assim: pastor, o que eu faço para cooperar mais? Eu falei: anuncia o que Deus fez contigo. Fala para os outros que tu estava quase morrendo numa cadeira sentado com um aneurisma de 8 centímetros. Presta a ter um ataque do coração. E porque tu entregou a tua vida para Jesus, Jesus curou esse aneurisma. E tu está vivo para a glória de Deus. Nem um passarinho subindo até em telhado. Conta para outras pessoas. Rapidinho vem mais gente. Porque esse é o nosso propósito. Eu quero dizer para você hoje, o seu propósito é se multiplicar. Você não tem um amigo que está na droga, você não tem uma amiga que está na prostituição, você não tem um amigo que está com o casamento destruído, você não tem alguém perto de você que está caminhando para a morte. Ah, pastor, mas eles não querem saber de Deus. Você acha que eu queria? Você não queria saber de Deus. Mas alguém cheio da ousadia do Espírito bateu na porta do seu coração, anunciou as boas novas, e hoje você é entregue para viver o que Deus tem para você. Mas você não queria, ninguém quer servir a Deus. Mas o Espírito de Deus, que é nosso amigo, o Espírito Santo, convence as pessoas. Convence. E você está aqui. Alguns 1 ano, outros 8 anos, outros quanto tempo? Mas foi Deus quem te trouxe até aqui. E por fim, crie imagens da palavra. Imagens alimentam a sua fé. Quando você lê a Bíblia, e você entende o enredo que está ali, eu entro para dentro. Sério, eu estou lendo a Bíblia de manhã ali, no meu escritório, e aí, a Bíblia estava falando que tinha um homem chamado Uzá, que estava perto da arca, e a arca estava sendo carregada num carro de boi. Eu fico olhando, e parece que eu estou dentro da cena, e eu vejo Uzá, e eu imagino usar esse nome. O cara devia ter uma barba, um cabelo assim, mais comprido. A veste era igual de todos. E usar de repente vai botar a mão na água. Então quando você está lendo a palavra assim, você entra para dentro da Bíblia. Isso nunca mais sai da sua cabeça. Pastor, eu quero gravar a Bíblia, como eu faço? Crie imagens. Crie imagens. Isso vai ficar, por que tem que ficar no seu coração o tempo todo? Porque você vai se deparar com circunstâncias que vão tentar abalar a sua fé. Sabe qual é o maior inimigo da sua vida? O diabo! Não. O diabo é um pobre coitado, pé rapado, que você diz sai, ele quen, quen, quen. Você viu os cachorrinhos pincher? Pincher parece que é um monstro. A minha mãe tem 2. Você chega no portão, faz um griteiro. Um dia eu fui inventar de fazer assim, sai! O bichinho fez assim, ó, pum. Falei, matei o cachorro da mãe. Minha mãe ama aquele cachorro, se ele morre, ela morre também. Eu falei, Pichula, acorda. Pichula. Comecei a falar baixo para ela não ouvir. Ela falou, o que houve? Eu falei, tá tudo bem, mãe. Acorda. Acorda, meu tio. De repente ela tremeu a perninha assim, levantou e foi. Eu falei, aí eu falei, mãe, a sua cadelinha já desmaiou alguma vez? Ela falou, não, só quando um caminhão buzinou aqui na frente, o susto foi tão grande que ela desmaiou. Acho que o coração, não sei lá o que acontece. Eu falei, ah, tá. Por que aconteceu alguma coisa? Eu falei, nadinha. Cadê minha cachorrinha? Eu falei, tá aqui no sofá, ó. Ela estava latindo que nem uma louca. Eu falei, ela me viu, eu sou concorrente, né? O diabo é assim, é como um pincher, faz o maior barulhão, mas experimenta você bater o pé.
buf, já era. Porque a autoridade está com você, não está com ele. Quem que ensina isso, pastor? A Bíblia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí vem os desafios do dia. E ele sempre vem dizer, você não vai conseguir. A porta fechou, e agora? Será que você foi chamado para fazer isso? Será que vai dar certo? Já deu. Por quê? Porque eu sou um filho amado. Eu tenho um pai rico, que pode todas as coisas, e ele trabalha em meu favor. Eu sou o amado de Deus, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Você leva tão a sério que dorme aqui no culto. Acorda aí, irmão. Não tem problema. Ainda que você esteja dormindo, tem algo tocando em você aqui. Você não vai sair daqui da mesma forma. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Gera imagens. Fale a palavra. Declare o que você quer ver. Pastor, o senhor falou, não me falou quem é o meu maior inimigo. Deixei para o final. Não é o diabo. O diabo, você bate o pé, ele corre de você. Basta uma pessoa ficar endemoniada, você já fala assim, sai, em nome de Jesus. O que ele faz? Sai. Tem crente que tem medo. Não vou deixar para outra pregação isso aqui. Mas a autoridade está com você. Quem é o seu maior inimigo? Os seus olhos. Os seus olhos podem te botar a perder. Por quê, pastor? Porque a tendência dos seus olhos é olhar para a incredulidade, para falhas, para os defeitos, para as impossibilidades. E quem é o meu maior amigo? Já falei hoje aqui. Quem é? É o Espírito Santo. Por quê? Porque ele ativa os seus olhos espirituais. Tudo tem a ver com olhos. Seus olhos naturais podem te levar para a ruína, mas os seus olhos espirituais te levarão para a glória. Te levarão para a glória. Pastor, mas quando eu vejo, eu já olhei, eu já estou com os olhares incrédulos. Por isso você precisa conhecer a palavra, se aprofundar nela e declarar ela. Estou dizendo, o que eu vi no Simeão, naquele dia, foi o fim dele. Os meus olhos, e na hora que eu vi ele naquele leito de hospital, na hora veio uma seta. Esse aqui é só extrema-unção. Esse já era. Na hora veio uma seta. Mas a seta precisa ser conferida com a palavra. Espera aí. Eu pensei, esses dois jovenzinhos atormentaram a minha vida. Primeiro era um só. Era só uma menina. Depois veio o menino. E Simeão para lá, e Simeão para cá, e Simeão. Falei, não pode. A história não pode acabar aqui. Não combina com o que Deus falou. Porque eles falaram, nós orávamos, ele vai ainda estar sentado aqui assistindo o culto, dizendo amém. E o que aconteceu? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Pastor, mas como pode isso? Alguém se levantou para crer no que estava escrito. Eu quero dizer para você nessa noite, tudo que você precisa já está escrito. A solução para o seu problema, que diante de você parece um gigante, já está escrito. A solução para qualquer problema nessa terra já foi providenciado do céu. Está escrito na palavra. Está escrito. Agora você precisa ler, meditar. Senhor, é nisso que eu creio. É nisso que eu creio. A tua palavra é a verdade. Eu creio.
Eu lembro que a oração naquele leito de hospital que eu fiz, eu falei: Senhor, tudo aqui está conspirando contra a vida dele. Mas o Senhor, um dia, se encontrou com as minhas pernas que estavam mortas numa cadeira de roda. E me fez levantar dela. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, a palavra diz. Então o Senhor vai levantar ele desse leito de morte. Eu levei o meu óleozinho escondido, ungi ele. E eu falei: para a glória de Deus, hoje a morte vai embora e a vida entra no corpo dele. Foi só essa oração que eu fiz lá. O resto eu fiquei em silêncio, olhando para ele. Eu saí com a certeza que Deus ia fazer algo. Por que eu estou dizendo isso? Ah, pastor, para se gloriar. Não, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com a palavra. Me tira do centro. Saia você do centro. Coloque ele. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Fala assim comigo: eu creio que a palavra do Senhor é a verdade. Eu estou alicerçado na palavra. Eu não recuo, não retrocedo, mas eu avanço para o que diante de mim está. O prêmio da soberana vocação que o Senhor me deu. Eu creio que Deus me escolheu. E hoje, eu mais uma vez declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele perdoou todos os meus pecados. E o meu nome se encontra no livro dele. Eu sou um filho amado de Deus. Me usa com teu poder, com a tua unção, com a tua glória. Fala assim: Senhor Jesus, ao sair por essa porta, que eu seja como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Me usa em qualquer hora, em qualquer lugar. Diga amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu sempre termino o nosso culto com a bênção apostólica, mas hoje eu vou terminar enviando você, porque eu sinto no meu espírito que coisas poderosas vão acontecer essa semana. Pessoas que estão na mira da salvação. Algumas pessoas que você, enquanto estava ouvindo a palavra, Deus te trouxe ao coração. Você pensou em algumas pessoas hoje quando estava aqui. Deus vai te dar uma oportunidade. E Deus vai colocar elas na tua frente para que tu seja um canal na vida delas. Então você vai colocar a mão no seu coração. E eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu envio cada um dos meus irmãos nessa hora. Eu declaro que eles possam ser um instrumento da parte do Senhor, debaixo do espírito de poder e de autoridade, e da palavra viva que flui do teu trono. Eles sejam um canal da tua glória para uma porta aberta de salvação na vida de pessoas. Eles possam abrir a porta da palavra para liberar a verdade, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que está acontecendo aqui, tia? Amém. Amém. Obrigado. Dá um abraço aqui. Obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Amém, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado. Deus abençoe, querida. Muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Obrigado, Karina. Vitória. Deus abençoe vocês. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Mais um aniversário ao lado de Jesus. Por Aleluia. isso nós louvamos ao Senhor por sua vida.
anos de vida. Aê, aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, vocês são uma bênção nessa igreja, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós estamos encerrados. Louva a Deus. Essas são as nossas crianças que são treinadas ali. Eles aprendem princípios de honra, por isso que eles estão aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Declare sobre ele uma semana de vitória, em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like e compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus possa te usar como um canal para multiplicar o Evangelho e a Palavra de Deus, em nome de Jesus.